Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos abrindo mais uma live de reflexão, live em que damos a oportunidade para todos nós de estarmos aqui debatendo sobre temas importantes para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Na noite de hoje, caríssimos amigos e amigas, vamos tratar sobre o tema esquizofrenia, reflexos de vidas passadas. Daqui a pouco, às 8 horas, iniciaremos a nossa reflexão, como sempre fazemos, todas as terças e todos os sábados aqui, durante esse período de pandemia, que iniciamos quase todos os dias, dando aqui lives, palestras, exposições, e hoje estamos fazendo 2 vezes por semana, enquanto a gente não tem todas as tarefas abertas nos centros espíritas, por enquanto a gente está aqui nas redes sociais. Você pode colocar aí já a sua opinião, coloque o seu copinho com água, meu querido amigo, minha querida amiga, e vamos hoje debater, todos nós aqui, sobre esse tema importante, como vocês podem visualizar já aí na tela. Esquizofrenia, reflexo de vida passada. Boa noite, meu irmão Sandro, que já entrou por aí. Tudo bom, Sandro? Tudo na paz, né? Boa noite para você. Já pode deixando aí a sua opinião, o que é que você acha sobre este tema? Ou você nunca teve a oportunidade de refletir sobre esse tema, esquizofrenia e reflexos de vida passada. É o que vamos tratar hoje aqui na noite de hoje, certo? Daqui a pouquinho, às 8 horas, falta apenas 10 minutinhos para a gente começar a nossa reflexão. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma música que eu encontrei aqui na internet, chamada Loucura, de Ney Moura. É uma produção bem jovem, e enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou passar esta música, e tem outra música aqui para passar para vocês também, mas eu vou começar por essa música chamada Loucura, de Ney Moura. É uma música de um jovem, certo? E vou passar para vocês aí. Daqui a pouco... Muito bom, mano. Tudo bom. Daqui a pouquinho a gente inicia a nossa reflexão, mas vamos aí prestigiar a música de Ney Moura, Loucura, música jovem, que tem a ver com o tema de hoje, esquizofrenia. Essa vida é uma loucura, vivo sempre à procura. Sei que um dia encontrarei algo que já me cobrei, à espera de uma Boa noite, meus amigos. Toda a pode colocar aí, um abraço quem está sem aí, temor, Sandro, a ausência de amor. Sei que não, mas reconheço que o final depende do começo, mas não vou negar. Já pensei em parar, não se apegue à dificuldade, ela ofusca sua identidade. Para pra pensar, boa noite, Luiz. Pode me ajudar. Não parece. Boa noite, Luiz. Corações em preces, tudo se esclarece. Em meio ao daqui a pouco a gente caos, começa. Pode colocar o seu copinho com água aí. Amar vai se Escuta aí a tornar música algo Loucura. sobrenatural. Daqui a pouco a gente começa. Sobrenatural. Essa vida é uma loucura, vivo sempre à procura. Sei que um dia encontrarei algo que já me cobrei, à espera de uma cura, ver toda a ternura de um abraço sem temor, a ausência de amor. Essa vida é uma loucura. Essa vida é uma loucura. Sempre foi. Essa vida é uma loucura. Essa vida é uma loucura. O que eu faço agora? Daqui a pouquinho iniciaremos a nossa reflexão. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esquizofrenia, reflexos de vida passada. Daqui a pouco.
música que eu encontrei que eu achei bem legal, uma música jovem que fala sobre o tema, que a gente vai falar sobre esquizofrenia, que tem um pouco dessa questão da loucura da vida, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa reflexão e vamos tratar sobre esse importante tema que é a esquizofrenia, reflexos de vida passada. Qual a sua opinião, meu querido amigo, minha querida amiga, sobre esse tema? Você acha que as nossas vidas passadas têm algum reflexo na vida atual, principalmente sobre a nossa vida psíquica, a nossa vida mental, né? Vamos falar sobre isso. Quero agradecer a todos os irmãos que já estão entrando, Alan Ravel, Luiz, Sandro, meu irmão já está por aí. Já pode colocando suas opiniões, o seu copinho com água, já pode colocar de lado também. Daqui a 5 minutinhos, nós iremos realizar a nossa reflexão da noite de hoje. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou colocar outra música aqui. Dessa vez eu vou botar a música de Maria Bethânia, chamada Mortal Loucura. Para a gente, daqui a pouco, depois da música, nós iniciarmos nossa reflexão sobre esquizofrenia, certo? E tratar sobre alguns pontos importantes desse tema esquizofrenia, fazendo relação com as vidas passadas. Enquanto isso, vamos escutar Maria Bethânia. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está daqui a no pouco, às 8 cuidado, horas, depois dessa música de Maria Bethânia, pregue que a vida é emprestada, Mortal Loucura. Mistérios mil que desenterra. A Luiz já está dizendo aí que tem tudo a ver. Quem não cuida de si que é terra, erra, e o alto rei por afamado, amado, é quem assiste ao desvelado, lá da morte ao ar, não desaferra, aferra, quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada, agrada, firmar-lhe a vida em atadura, daqui a pouquinho, ó voz zelosa que 8 horas, dobrada, faremos a nossa abertura com o tema esquizofrenia, reflexo de vida passada. a formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dá, pregue que a vida é emprestado, está, mistérios mil que desenterra, enterra, quem não cuida de si que é terra, é que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Já temos algumas pessoas interagindo conosco, o pessoal não visualizando aí, já pode compartilhando com seus quem amigos. do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada, agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura, ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada. Não. Música de Maria Bethânia, Mortal Loucura, para a gente iniciar a nossa noite com alto estilo. Alto estilo mesmo, Maria Bethânia, uma ótima
intérprete, uma ótima cantora que traz essa música linda e maravilhosa, que tem a ver com o tema. Geralmente eu escolho algumas músicas que tem a ver com o tema que nós tratamos em cada noite de reflexão. E hoje quero convidar cada um dos irmãos, quero convidar cada uma das irmãs, para juntos estarmos aqui durante essa hora, de 8 horas até 9 horas, 9 e pouquinho. Geralmente a gente pode até passar 1 minuto, 2 minutos, às vezes até 10, mas é uma hora de reflexão que nós temos aqui. Você já pode colocar a sua opinião sobre o tema, enquanto a gente está fazendo a exposição aqui dos pontos elencados no nosso roteiro, você também pode ir colocando a sua opinião, que é muito importante, a opinião de vocês que engrandece muito o diálogo. Estamos aqui abertos para esse diálogo. Vamos trazer essa interpretação da espiritualidade sobre a questão da esquizofrenia, um desses lados da chamada loucura humana, né? Mas vamos trazer um ponto importante, que é trazer essa parte desses problemas psíquicos, problemas mentais, para a parte das reflexões voltadas às vidas passadas, aos pontos de partida que tivemos em outras encarnações, experiências que tivemos as mais diversas. E nós sabemos que existe um grande número de pessoas com problemas de esquizofrenia na nossa sociedade. Vai ver daqui a pouco, em termos de número, sobre isso. Mas 8 horas já estamos aqui a postos para começarmos a nossa reflexão. Quero pedir para o irmão colocar o seu copinho com água. Agradeço de coração a todos e a todas que estão juntos nessa live, em todas as lives que fazemos, que nós possamos, enfim, estarmos sempre conectados com essa energia maravilhosa, essa energia de luz. Vou escolher aqui uma música para a gente entrar na nossa vibração inicial, certo? Vamos fazer a nossa prece, como sempre fazemos aqui. Nosso irmão Luiz já está colocando uma opinião aí, ó, tá? Obrigado, viu, Luiz? Querendo parabenizar a nossa disponibilidade através das lives maravilhosas, nos proporcionar meios para podermos passar por essa pandemia de forma mais leve e consciente. Gratidão, viu, meu irmão? Muito obrigado. Você é uma pessoa que me incentivou muito, me motivou muito para fazer esse trabalho aqui. Nosso irmão Marcos também, amigo e irmão da nossa irmã Sônia. É um prazer, viu, meu irmão? Fica aí para a gente fazer a nossa prece inicial, se estiver precisando. E a gente vai começar a nossa prece. Peço para que os irmãos, nesse momento, elevem o pensamento a Jesus. Vamos, nesse momento, nos conectar ao divino. Vamos agradecer ao Pai Celestial, Divino Mestre, Jesus, irmão nosso de todas as horas, de todos os momentos. Estamos agradecidos a Ti e ao Pai, Criador de tudo e de todos. Mas a Ti, Jesus, endereçamos todas as nossas energias, nossos pedidos, nossos agradecimentos iniciais pelas dificuldades na vida. Agradecemos também pela força que nos dá através da espiritualidade maior. Neste momento, cada um de nós que possa juntos navegarmos nesse grande mar da vida, muitas vezes nas suas turbulências, muitas vezes com as suas grandes dificuldades, no soprar dos ventos. Neste momento, pedimos a Jesus que sopre em cada um de nós o seu sopro maravilhoso de poder divino. A cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs nesse momento, que possa abrir o coração, abençoadas do Espírito, renovando o nosso Espírito, limpando as impurezas que tem dentro do nosso ser espiritual, eterno, divino. Neste momento, eu peço para a espiritualidade maior, caboclos, pretos velhos, ciganos, a toda a play de espíritos socorristas que vão ao encontro das criaturas sofridas, das criaturas carentes que estão passando por algum tipo de necessidade espiritual. Abrindo a noite de hoje com toda essa energia positiva, queremos que cada um dos irmãos sintam-se abraçados e sintam-se, acima de tudo,
agraciados com o medicamento que a espiritualidade maior traz para cada um de nós. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Depois dessa prece, meus irmãos, a gente, como sempre, a gente inicia a nossa reflexão, mais uma vez reiterando a importância de estarmos aqui juntos, desenvolvendo o nosso lado espiritual através das reflexões, fazendo com que movimente o nosso eu interior. Agradeço a presença de todos os irmãos. Vamos tratar hoje sobre esquizofrenia, como eu falei, reflexos de vida passada. Na noite de hoje, nós iremos fazer uma reflexão sobre este importante tema, né? Trazendo o irmão Luiz já está dizendo aí que assim seja, para você também, viu, meu irmão? Vamos falar sobre o que é esquizofrenia, sobre os sintomas da esquizofrenia, as consequências da esquizofrenia, mas também iremos falar sobre a relação destas enfermidades com as vidas passadas. Será que a esquizofrenia tem uma relação com as nossas vidas anteriores? O nosso irmão Luiz já colocou aí que sim, né? Você pode até colocar a sua opinião, irmão, desenvolvendo melhor o tema, né? Hilton Virgínio está entrando por aí, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre isso, mas você já pode se antecipar colocando aí a sua opinião, que a gente vai ler, com a opinião de todos os irmãos que colocam aí, que eu sempre leio, né? Vamos falar sobre essa questão da enfermidade, chamada esquizofrenia, que mexe com o lado psíquico, com o nosso lado mental. Quando eu falo de nós, uma parte das pessoas que passam por esses problemas pode até estar dentro da casa da gente, dentro dos centros espíritas, dentro das igrejas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia nós encontramos pessoas com esse tipo de problema, né? E é importante que a gente entenda um pouquinho sobre isso para a gente ajudar a essas criaturas que necessitam de uma palavra, de um apoio, de um acarinhamento, certo? De um aconchego, para entender um pouco mais das coisas espirituais. Mas vamos falar sobre este tema e trazer pontos importantes, como, por exemplo, ressonância do passado. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre esta parte, mas vamos falar o que é essa ressonância do passado e o que a ressonância do passado tem a ver com a esquizofrenia, com a doença, né? Vamos falar sobre obsessão, que tem a ver com o tema, sobre expiação, sobre karma, que não é somente um ponto que é tratado dentro da doutrina espírita, mas dentro do espiritualismo, de uma forma geral, fala sobre isso. Tratamento, existe tratamento para a esquizofrenia? Tratamento material, tratamento espiritual? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre uma coisa importante, que é o processo de conscientização sobre as doenças, ou sobre essa doença em específico. Uma parte importante que sempre nós falamos no processo de equilíbrio em relação às doenças espirituais, de uma forma geral, e as doenças que estão na parte física, que é a reação. E o que é que o espiritismo tem alertado sobre esta enfermidade que tem uma raiz, digamos assim, espiritual. Afinal de contas, todas as doenças têm uma raiz espiritual. Porque quando ela vem para o físico, é porque essa doença que veio para o físico, ela não foi tratada a nível de espírito. Como eu sempre faço, meus irmãos, minhas irmãs, todas as nossas palestras, todas as nossas exposições, nossas lives, de uma forma geral, que essas lives aqui são palestras que eu organizo, que eu já fiz em centro espírita, que eu ainda não fiz, que algumas delas eu vou levar para os centros espíritas quando abrir, né? Essa aqui, por exemplo, eu nunca falei sobre ela num centro espírita. Mas eu sempre faço as minhas palestras, elas assim, com referências, para que os irmãos, para que as irmãs possam ir atrás dessas referências e fazer os mesmos estudos que eu fiz, né, para ter esse mesmo conhecimento e ter conhecimentos muito mais amplos, né, pegando as fontes, nós começamos a nossa reflexão. E para falar sobre esquizofrenia, nós pegamos um livro espírita chamado No Mundo Maior, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E com a psicografia de André Luiz, certo? Um livro que é da Federação Espírita Brasileira, especificamente no livro No Mundo Maior, que é um livro muito estudado pelos
espíritas, pelos espiritualistas, pelos estudiosos da espiritualidade, né? E o capítulo que fala sobre esse processo de enfermidade e sobre essa enfermidade que no livro ele trata como uma estranha enfermidade é o capítulo 12 do livro No Mundo Maior. E o capítulo 12 tem como tema justamente estranha enfermidade. Que estranha enfermidade é essa que André Luiz fala? Justamente a esquizofrenia. Certo? Olha só. Nosso irmão Valmor está entrando aí, boa noite. Luiz Andrade também está aí, ó. Humberto, o Consolador retornou aos domingos. Pode marcar aí que a gente vai, viu? Pode marcar aí. Só é dizer o tema, pode dizer o tema que a gente prepara antes também. Se quiser que eu traga um desses temas que eu tratei aqui nas lives, também eu levo para lá, sem problema nenhum. Nosso irmão Valmor, seja bem-vindo aí, ó. Já deu boa noite para ele. E, como eu falei, meus irmãos, a referência de hoje, vocês podem pegar o livro até na internet, vocês têm esse livro em forma de documento online, é um livro No Mundo Maior, capítulo 12. Nesse capítulo 12, você vai ter como tema estranha enfermidade que trata sobre este problema da esquizofrenia e também de alguns problemas a nível mental. Ok, meus irmãos? Olha só, vamos começar, como diz o Matuto lá do interior, pelo começo. O que é esquizofrenia, né? Nós sabemos que a esquizofrenia é um problema a nível psíquico, né? Mas os terapeutas, os psicólogos, eu não sei se a irmã Sônia já está por aí, ela já deve ter encontrado algumas pessoas que, em tratamentos com a parte da psicologia, com problemas de esquizofrenia. E segundo os estudiosos, os conhecedores da área da psicologia, eles nos falam que a esquizofrenia é um transtorno mental grave, é um transtorno a nível mental. Que esse transtorno a nível mental grave, ele interfere intensamente em 3 pontos importantes. A pessoa no modo de pensar, a pessoa no modo de sentir e o comportamento social da pessoa. Ou seja, a pessoa que tem problema de esquizofrenia, ela tem algum tipo de interferência mental na parte do pensamento, do sentimento e do convívio social. 3 pontos importantes. Nosso irmão Luiz já colocou uma opinião aí, ó. A maior dificuldade é o relacionamento. Aí, meu irmão. Acredito que você deve ter algum conhecimento sobre o assunto, porque justamente é o terceiro ponto que eu coloquei aí do conceito de esquizofrenia, no comportamento social, né, do relacionamento. E os estudiosos da área da psicologia dizem que essa desestruturação psíquica, que é a esquizofrenia, ela apresenta sintomas, como, por exemplo, a pessoa que tem problema de esquizofrenia, ela sofre de alucinações. Todo mundo sabe o que é alucinação. Começa a ver coisas, a ideoplasticizar coisas na sua mente, coisas muitas vezes irreais, né? Tem alucinações, ela tem muitas vezes delírios, tem dificuldades de raciocínio e alterações do seu comportamento. Ora, elas estão muito alto o comportamento, ora elas estão com um comportamento muito baixo, ou agressivos, ou muito calmos, né? E ela apresenta 2 coisas interessantes, a pessoa que tem esquizofrenia. Alguns dos irmãos, antes de eu dizer essas 2 questões que o esquizofrênico tem, conhece alguma pessoa com esse problema mental, com esquizofrenia? Se você quiser colocar aí que conhece, não precisa dizer o nome da pessoa, mas se quiser colocar aí que conhece, como é que essa pessoa se comporta, pode colocar. A gente não vai dizer o nome da pessoa. Aí, olha só. Como eu estava dizendo, o esquizofrênico, ele apresenta 2 características interessantes. A indiferença afetiva, ela muitas vezes fica indiferente afetivamente diante de determinados quadros. Olha só que interessante, né? Deixa eu ver aqui. Diferente de alguns quadros, certo? Nosso irmão Luiz está dizendo que não tem ninguém conhecido, né? Mas se alguém tiver, pode dizer, né? A indiferença afetiva é uma das características da pessoa esquizofrênica. E o outro, a pessoa que tem problema de esquizofrenia, geralmente ela se isola socialmente, ela sai muitas vezes daquele convívio e fica num canto, num recanto, não quer muita conversa com as pessoas. Essas são 2 características básicas de uma pessoa
pessoa que tem esquizofrenia. Como eu falei para os irmãos, como eu falei para as irmãs que estão aí, e irmãos que irão abrir essa live por meio do YouTube, quem já entrou aí no meu canal Humberto da Nóbrega Alves, pode acessar essa palestra aqui, essa live e muitas outras que eu tenho lá, canal Humberto da Nóbrega Alves, e você vai poder visualizar, certo? Algumas dessa live como de outras. E tem uma coisa interessante, que é preciso que nós saibamos que o número de pessoas com esquizofrenia é um número grande, não é um número pequeno, é um número bastante grande, né? Olha só, Luiz está dizendo, seja bem-vindo, irmão Hilton, né? Valeu. A esquizofrenia, porque a gente muitas vezes vê, não vê de uma forma muito clara, mas existe um número muito grande de pessoas que têm dessa doença cerebral crônica, que essa doença, ela, segundo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, ela afeta aproximadamente 1% da população mundial. É um número muito significativo. E esta doença, ela se manifesta muito claramente com as pessoas que têm entre 15 e 35 anos de idade. Isso não quer dizer que antes ou depois não possa ter, mas é a idade que geralmente os maiores casos aparecem nessa faixa etária, entre 15 e 35 anos de idade. Nosso irmão Hilton já está colocando aí, ó, a opinião dele, obrigado. Obrigado para o nosso Luiz, que é lá do Centro Espírita do Consolador. Um abraço para todos lá do Consolador. Luiz, o irmão Hilton e todos os outros de lá, né? E aí, meu irmão, a gente observa que é um número muito significativo. 1% da população mundial passa por problemas como esse, da esquizofrenia. E a idade que pega muito essas pessoas é entre 15 e 35 anos de idade. Isso não quer dizer que com menos idade ou com mais idade possa ter, mas é a idade que é muito propensa, que tem uma tendência muito grande das pessoas serem acometidas ou essa doença aparecer de forma mais concreta, né? Quais seriam os sintomas da esquizofrenia? Eu já falei alguns aqui, né? Por exemplo, a pessoa que tem esquizofrenia, se você não conhece, procura observar. Elas são pessoas que podem apresentar delírios, alucinações, problemas de raciocínio, problemas de concentração e também pode-se dizer até de falta de motivação. Nossa irmã Daniele Ventura também está entrando por aí. Um abraço à nossa amiga Daniele, grande educadora e diretora, gestora escolar. Parabéns, viu, para hoje, que é o seu dia, assim como também é o meu dia, que sou gestor escolar, viu, Dani? Um abraço para você e todos os gestores da rede estadual e da rede municipal, da Paraíba e do Brasil inteiro, de uma forma geral. Ok? Abraço, viu? E como eu estava falando, os sintomas básicos da pessoa que tem esquizofrenia são esses: delírios, alucinações, problemas de raciocínio, ela tem dificuldade de concentração e muitas vezes falta de motivação. No entanto, quando esses sintomas eles são tratados, preste atenção, esses sintomas aparecem e eles podem sim ser tratados. E a maioria das pessoas com esquizofrenia melhora muito com o tempo e pode chegar próximo à normalidade. Isso é muito importante a gente saber, porque quando a gente fala assim, fulano é esquizofrênico, fica até com medo, né? Mas essas pessoas que têm esses problemas, elas podem sim ser tratadas. É por isso que a gente tem que estar com um olhar muito atento diante desses sintomas que aparecem, que às vezes a gente nem tem conhecimento de que pode ser uma pessoa com esquizofrenia. E quem são as pessoas capacitadas para tratar uma pessoa com esquizofrenia? Os psicólogos, que têm especialização e conhecimento na área, e os psiquiatras que trabalham com isso também. As casas espíritas, elas também estão abertas para fazer os seus tratamentos mais a nível espiritual. O que não quer dizer que pode ser desconectado um tratamento espiritual de um tratamento material. Pode ser feito ao mesmo tempo. Uma vez que o problema da esquizofrenia tem uma raiz espiritual, como todas as doenças têm raiz espiritual. É por isso que a gente tem que estar bastante atento. Quais seriam, então, as consequências da esquizofrenia? A gente viu que a esquizofrenia ela tem sintomas que são bem claros aí. Como nossos irmãos, Luiz mesmo colocou aí, tem dificuldade de relacionamento, né? É uma delas, né? São pessoas que não são muito motivadas, que não têm concentração, que não têm foco, né? Consequências. O que é que uma pessoa
pode acontecer com ela, com a esquizofrenia, né? Luiz está dizendo que é uma doença da alma, verdade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quem sofre com a esquizofrenia tem consequências que elas aparecem no corpo físico, como todas as doenças. Quando a doença ela aparece no corpo físico, é porque não foi feito o tratamento espiritual. Ou, não vamos dizer assim, não é que não foi feito o tratamento espiritual, não teve a cura a nível espiritual. Que a cura das doenças, elas partem a partir do nosso processo de equilíbrio do espírito. E isso se dá encarnação após encarnação. E olha só, e ela aparece no corpo físico e com sintomas variáveis e muitas vezes até imprevisíveis e que se confundem com outras doenças. É por isso que a gente tem que procurar uma pessoa qualificada, capacitada para que possa realmente identificar se você é uma pessoa que tem esquizofrenia. O médico, o psiquiatra ou o psicólogo são pessoas capacitadas e que compreendem e sabem dar um diagnóstico bem mais preciso, né? Ou seja, procurar um médico. A gente pode dizer que a mente da pessoa com esquizofrenia, ela começa a remoer. É como a vaca. Eu não sei se você já viu a vaca. Ela fica remoendo na boca dela a comida, né? A pessoa com esquizofrenia fica remoendo na sua mente. E ela fica remoendo na sua mente o quê? Remorso e preocupação. Olha só que coisa interessante. Duas coisas. Ela começa a remoer remorsos e preocupações. Já começamos a ver que uma das causas, raiz da esquizofrenia, está justamente em remorsos e preocupações que a pessoa teve, tanto nessa encarnação como nas encarnações anteriores, que são situações que não foram diluídas e que a pessoa ficou como no rede fixo, naquela energia que acabou prejudicando a pessoa a nível mental e até físico, porque ela vem para o corpo físico. Os sintomas, elas aparecem no corpo físico também. E a pessoa que tem esquizofrenia, a mente dela vem justamente disso, dessa raiz, de estar remoendo remorsos. São pessoas que apresentam muitos remorsos, não só nessa vida, mas que carregam de vidas anteriores. Nosso irmão Luiz está colocando aí uma opinião, olha, pode ser um processo obsessivo. Sim, meu irmão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre a esquizofrenia e a obsessão. Inclusive, Chico Xavier fala sobre isso no capítulo que a gente está citando aqui, de Estranha Enfermidade, do livro No Mundo Maior, tem um caso que tem referência com isso, com a obsessão espiritual. E essas preocupações, a nível, vamos dizer assim, de medicina, né? A medicina, quando faz os seus exames, elas constatam que elas atingem justamente os lobos frontais, obrigando muitas vezes a pessoa a não conseguir meditar consigo mesmo. É tanto que ela não consegue ter concentração. Se ela não consegue ter concentração, tão pouco ela vai ter condições de ter meditação. Certo? Aí a gente vai partir agora para um campo bem interessante. A gente falou aqui da parte médica, de coisas assim, vamos dizer assim, da parte mais material. Mas aí, uma pergunta básica que eu lanço aqui para todos os irmãos, para ir pensando, que a gente vai falar agora sobre isto. Qual o papel do campo extrafísico ou espiritual em transtornos de nossa psique? Qual é este papel? Será que tem uma relação forte, tem uma relação muito intrínseca? Sabemos que sim. A gente que estuda um pouco sobre a espiritualidade nos mostra muito sobre isso. E a gente vai se debruçar justamente nas obras espíritas que tratam sobre isso, que mostra que o campo extrafísico tem uma relação muitíssimo forte com a nossa psique. Elas se misturam, né? Para isso a gente vai trazer o livro No Mundo Maior, que o próprio médico espiritual, André Luiz, ele fala sobre a esquizofrenia, né? André Luiz fala, e através da psicografia de Chico Xavier, André Luiz relata que a esquizofrenia ela se origina justamente dessas perturbações no perispírito, que é a partir do campo perispiritual, desse corpo semimaterial que nós temos, que é o tipo mata-borrão, que a gente carrega de encarnação após encarnação, que tem uma relação intrínseca ligada com o corpo espiritual, com o espírito e o corpo material. E as questões da esquizofrenia elas estão gravadas justamente no campo perispiritual, segundo nosso irmão André Luiz, né? André Luiz, ele compreende que a esquizofrenia, então, ele conclui e mostra, através das várias mensagens, através
dos médiums, e através do Chico Xavier, que foi o médium maior, né? Ele fala que a esquizofrenia é um distúrbio de origem espiritual. Nossa irmã Sônia, que é psicóloga, está entrando aí, ela pode colocar aí a sua opinião também, viu? Luiz está colocando aí que onde fica impregnado, justamente, meu irmão, fica impregnado justamente no perispírito, esse mata-borrão, né? Que fica tudo gravado aí. A esquizofrenia, segundo André Luiz, um médico, certo? Espiritual, André Luiz, ele diz que a esquizofrenia é um distúrbio espiritual em que as perturbações elas ficam gravadas no perispírito da criatura que passa por esse sofrimento. O tema da nossa palestra é justamente a esquizofrenia, reflexos de vida passada. A gente vai entrar agora num ponto importante, que é como é que a esquizofrenia tem a relação com as nossas vidas anteriores. A espiritualidade, meus irmãos, minhas irmãs, mostra que sim. Justamente aqueles remorsos, aquelas preocupações que nós temos que não foram bem diluídas dentro do nosso espírito, ela passa de vida após vida, quando a gente não se resolve, quando a gente não se encontra, quando a gente não se centra. Nossa irmã Sônia, que está aí, ela pode falar muito bem sobre isso, né? As pessoas muitas vezes não têm um foco no seu espírito, no seu melhoria espiritual, e acaba arrastando de encarnação para encarnação problemas que poderiam ser melhorados. Olha só, nosso irmão Valmor está colocando, tem como tratar isso apenas em encarnação? O irmão Valmor, é muito importante essa sua pergunta, que você disse, tem como tratar isso apenas em encarnação? Eu posso dizer a você que eu não posso generalizar, que você consegue 100% na encarnação, mas você pode começar nessa encarnação, sim. Justamente você procurar os médicos materiais para tratar aquela parte mais material que já está no físico e fazer o tratamento espiritual, justamente para ter esse reencontro consigo mesmo, esse reajuste, esse centrar de energia consigo mesmo. Por quê? Porque o esquizofrênico, muitas vezes, ele acaba se retraindo para si mesmo. O problema do esquizofrênico é ele mesmo, porque ele se retrai, ele se isola, é como que fosse uma espécie de um autismo, de um auto-isolamento que ele tem. E o auto-isolamento, esse conflito que ele tem consigo mesmo, é justamente dessas preocupações e desse remorso que ele tem, justamente por quê? Porque ele começa a ter lembranças de vidas passadas que podem se manifestar na vida atual, do encarnado atual. Olha só que coisa interessante, quantas e quantas coisas ficam remoendo na mente da gente, né? O esquizofrênico, ele mais ainda tem esse problema agravante que ele fica remoendo preocupações, fica remoendo remorsos de vidas anteriores e muitas vezes se retrai. Ele fica muito estacionado, como diz nosso irmão Luiz, ó. Fica estacionado no trabalho evolutivo. Ele fica estacionado no trabalho evolutivo se ele não procurar os tratamentos, tanto médico como o tratamento espiritual, principalmente o espiritual. E olha só, meu irmão, no início eu falei de alguns pontos que a gente vai trazer hoje. A gente vai fazer uma relação da esquizofrenia, as vidas passadas, com esses flashes, essas lembranças de vida anteriores, certo? Que, ó, Luiz, isso, não é verdade, Luiz? Olha só, que é um fenômeno que acontece chamado ressonância do passado. Olha só que interessante. Eu disse que o esquizofrênico, ele muitas vezes fica atrelado, ligado a esses remorsos, a essas energias do passado. Mas por que isso acontece? Acontece por um fenômeno que nós no Espiritismo chamamos de ressonância do passado. Olha só, ressonância do passado. Coisas que vêm do passado que acabam chegando no presente e a gente, certo? Essa força total na nossa mente. O que seria a ressonância do passado? A ressonância do passado, ela se constitui como vislumbres fugazes ou flashes de fatos vivenciados em uma equação de tempo da nossa vida. Através de sonhos, muitas vezes, às vezes através até do processo de vigília, você está assim normal e começa a visualizar determinadas coisas, começa através das suas ondas mentais a chegar flashes de coisas que aconteceram em outras vidas, coisas que
e situações atuais começa a relembrar de coisas que aconteceram contigo, provavelmente em outros momentos. E a ressonância é o que? São esses flashes, esses vislumbres desses fatos que você mesmo vivenciou em uma outra equação de tempo, em um outro momento, em outras circunstâncias que aconteceu, que emergem do que nós chamamos de psiquismo profundo, através dos chamados flashes ideoplásticos. O que seriam esses flashes ideoplásticos? São os pensamentos que acabam se tornando ideias reais para a gente. Por mais que o outro chegue e diga, não, isso não está acontecendo, mas a pessoa bota na mente e os flashes que são ideoplásticos, essas ideias que muitas vezes se tornam até concretas com a força do nosso pensamento, começam a tomar força e realmente a acontecer, né? Nosso irmão Valmor está colocando aí uma coisa importante. E os tratamentos medicamentosos na visão espiritual pode surtir algum efeito ou complica por conta dos efeitos colaterais? Olha só, meu irmão, eu acho que uma coisa não interfere na outra, mas é importante você procurar um médico que não vai encher você de medicamentos que vá, vamos dizer assim, deixar você saturado, né? A nossa irmã Sônia que está aí, eu já conversei muito com ela sobre isso. Muitas pessoas, elas se saturam de medicamentos alopáticos ou de algum outro tipo de medicamento e acabam se perturbando muito mais. Tem que procurar médicos, certo? Um médico que ele realmente passe uma dosagem, passe medicamentos que eles não agridam tanto assim ao corpo físico. Nós sabemos que é muito difícil, né? Porque muitos medicamentos, ele realmente têm efeitos colaterais. Mas é importante ouvir o médico, afinal de contas, eles são preparados para isso, né? E também ouvir a parte espiritual, o que é que os espíritos falam. Procurar fazer uma consulta espiritual, ver o que é que os espíritos dizem. A espiritualidade, muitas vezes, não interfere dizendo, olha, deixe de tomar o remédio, deixe de fazer o tratamento médico. Jamais a espiritualidade faz isso. Pelo contrário, diz que você continue a fazer o tratamento espiritual. No momento que você começa a fazer, tem continuidade no tratamento espiritual, até a própria medicação, ela vai diminuindo, né? Até você ter um processo de normalização daquele problema que é mental. Porque quando você vai na raiz, que é a parte espiritual, acaba justamente indo na causa principal. Mas muitos casos precisa sim de medicamentos, porque ela quando vem para o físico, muitas vezes, ele necessita de certos medicamentos. A gente não pode dizer o contrário, porque senão a gente estaria sendo leviano aqui com uma menina, né? Não pode fazer isso. Mas, eu não sei se eu respondi, né? Seria psicossomático, o nosso irmão Luiz está dizendo? Sim. Psicossomático sim também, meu irmão. Também. Olha só, e essa ressonância do passado são esses flashes que vêm na mente da pessoa e que fica lá o tempo todo, olha, piscando, né? São essas lembranças que são difusas, sem esses contornos que nós podemos dizer que são definidos, que não tem uma sequência muitas vezes lógica, a gente não sabe nem de onde vêm essas ideias. Não compreendo por que está acontecendo isso, às vezes até se perturba. Chega ao ponto, muitas vezes, até de precisar de internações em hospitais psiquiátricos, porque fica realmente, não entendo por que está acontecendo aquilo contigo, né? E muitas vezes são acompanhadas essas reações de reações emotivas, que são muito intensas ou menos intensas, na dependência do fato que origina, porque quando vem esses flashes, dependendo se eles são muito fortes, as pessoas podem se perturbar muito, né? Através até dos próprios obsessores que fazem isso também. Os obsessores são essas entidades que podem, como nosso irmão Luiz perguntou, ou não sei se foi Luiz ou Valmor, que falou que a esquizofrenia tem uma raiz também obsessiva. Tem sim. André Luiz fala sobre isso, várias mensagens espirituais falam sobre isso. Por quê? Porque várias entidades, elas podem sim obsidiar, influenciar o encarnado, principalmente os inimigos espirituais da gente de vidas passadas, fazendo com que muitas vezes, olha só, esses espíritos vêm e começam a querer mostrar para a gente, a falar, a colocar no ouvido da gente, né? Você não presta, e você é isso, a aclarar na mente da gente determinadas coisas espirituais. Muitas vezes fazendo com que a gente tenha visão, ou visões das coisas, incluindo essa influenciação mental, que fica o tempo todo na mente da gente, a gente escutando mensagens dos espíritos dizendo isso, isso e isso da gente, muitas vezes relembrando coisas do passado.
Isso é muito comum a gente ouvir e ver nas mesas mediúnicas espíritos que fazem esse tipo de processo de influenciação através de várias formas de entrosamento espiritual com a pessoa, porque depende muito da pessoa, as influências espirituais, desde as influenciações mais simples até as influenciações mais complexas, como, por exemplo, a subjugação, que a gente chama, que alguns chamam de possessão. Né? Nosso irmão Luiz está colocando outra opinião aí, ó. Muitas vezes pedimos no plano para reencarnar com uma outra patologia. Esquizofrenia pode ser uma delas. Pode sim, meu irmão, pode sim. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre a questão do karma, sobre a questão da expiação, que está relacionado com isso aí que o irmão falou, sobre essa questão do plano espiritual, reencarnatório, da programação, e que muitas das doenças estão relacionadas a isso. Mas só fechando essa parte aqui, como nossos irmãos já colocaram, os espíritos, eles podem sim influenciar a gente e querer com que a gente, principalmente os inimigos espirituais, comece a trazer ideias muito pesadas de outras vidas para que a gente relembre, para que a gente se perturbe cada vez mais. Certo, meus irmãos? Como o nosso irmão colocou aí, ó, a questão do plano reencarnatório, a esquizofrenia, ela é uma enfermidade que ela é de origem espiritual e ela também tem uma parte de expiação. A esquizofrenia, ela se trata ainda de uma doença inquietante da psiquiatria, que André Luiz diz que o espiritismo científico a qualifica como uma enfermidade de origem espiritual e de expiação. Segundo o médico espiritual André Luiz, classifica a esquizofrenia como uma enfermidade espiritual, como todas as doenças são, e é uma enfermidade relacionada à expiação. A expiação justamente de coisas erradas que a gente fez e que a gente volta muitas vezes pagando essas coisas erradas através de várias doenças, como por exemplo essa doença que é mental, que é uma doença expiatória. Expiações, meus amigos, minhas amigas, do espírito, vê-se primeiro que a pessoa é prisioneiro de suas más ações acometidas. Por quê? Porque usou de forma indevida o seu livre-arbítrio. Se tivesse utilizado de forma adequada, não estaria adquirindo determinados problemas para a sua vida. Né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Porque diante da justiça de Deus, que ela é infinita, na recuperação dos espíritos que são enfermos, todos nós seremos curados. Todos nós iremos ser curados, sim, mas necessita muito da parte nossa, da nossa fé, do nosso merecimento, nosso processo evolutivo, nosso processo de filtragem energética, até limparmos definitivamente todos os requisitos negativos de vidas passadas e de vidas atuais que nós plantamos. Ou seja, André Luiz coloca de forma muito sábia e coerente que a enfermidade, ela tem a origem espiritual e ela tem uma parte de um componente expiatório, que é a pessoa que cometeu ações erradas em vidas passadas e acaba pagando nesta vida atual, em outras, se não conseguir na atual, porque usou de forma errada o seu livre arbítrio, certo? Mas ela vai ter possibilidade de melhoria, né? Depende de quem? Dela. E, dependendo dela, vem um ponto importante, que é a lei do progresso. Ela precisa evoluir, né? A lei do progresso nos faz seguir conhecendo as tendências dessa psicose, que é uma psicose. E essas psicoses, elas são autênticas. E são autênticas doenças do espírito, em severas respostas kármicas. Plantou, colheu, quase sempre demarcadas por toda uma jornada carnal. Ou seja, muitas pessoas passam quase uma vida inteira um problema como esse da esquizofrenia para pagar por coisas erradas que fez de outra vida. Pode ter cura? Pode sim. É só buscar o seu processo de melhoria interna, os tratamentos médicos e assim por diante. Deixa eu ver se tem alguma opinião aí. Luiz está colocando aí. Pede a expiação e quando vence, retarda certamente o rumo da vida futura. Exatamente, meu irmão. Né? Os sintomas da esquizofrenia, por não ter um devido esgotamento no campo do exaustor físico, ou seja, da personalidade, eles muitas vezes perduram e refletem-se em outra encarnação, ou seja, passa de uma encarnação para outra. Pode curar em uma encarnação? Pode,
Mas é muito difícil, porque as pessoas não conseguem se tratar uma única encarnação de problemas que vem carregando em décadas ou em milênios, muitas vezes, né? Encarnações após encarnações. Sônia, estou sem poder me comunicar, apenas aprendendo. Cheirão, minha amiga Sônia, certo? Mas se você quiser, pode colocar sua opinião aí, viu? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o doente mental, a pessoa com problemas, está na ótica espírita, é seguramente um transgressor dos códigos das leis divinas, mas que pode justamente ter esse reajuste, dependendo justamente do processo de melhoria interna dele querer, dele fazer por onde, né? Principalmente moralmente, como o irmão Luiz está colocando aí, ó, o trabalho moral, né? A gente está aqui justamente, não é jogando pedras nas pessoas, né? Nesse sentido, é preciso que a gente comece a falar da parte do tratamento espiritual, né? Que é um tratamento que o Espiritismo fala, que nós precisamos nos conscientizarmos da necessidade da nossa mudança espiritual, né? E no processo de autorreparação, se nós fizermos coisas erradas, a gente reparar e a gente deixar que a ficha caia o mais rápido possível, para que a gente não fique passando de encarnação para encarnação com problemas como esse e como outros que nós adquirimos em vidas anteriores, né? A consciência individual, mesmo, representando, de algum modo, a consciência cósmica universal, não se poupa quando se descobre um delito após a liberação da forma física, engendrando mecanismos de autorreparação, o que lhes são impostos pelos sofrimentos advindos da estância do além-túmulo. Olha só que coisa interessante. Mesmo nós nos conscientizando individualmente de que erramos, muitas vezes a gente precisa passar pela reparação. Se você fez alguma coisa de errado, é importante que você repare o que fez de errado para seguir de ali em diante zerado com a sua vida espiritual e não ligado a energias que não foram muito bem diluídas de vidas anteriores ou da vida atual mesmo. Ou seja, conscientizar a nível de consciência individual, reparar, ir atrás, pedir perdão, se melhorar, fazer todo esse processo de justo reencontro consigo mesmo. Esse é o caminho. Porque as altas cargas da emoção descontrolada do esquizofrênico, ele pode não ajudar a isso, mas podemos dar sim esse apoio quando vemos uma pessoa dentro da nossa casa, do nosso trabalho, no centro espírita, ajudar essas pessoas que têm altas cargas de emoção, que muitas vezes são descontroladas, dar uma acalmada, chegar junto, incentivar para que relaxe, para que melhore, para que se ligue aos trabalhos de caridade, de autoajustamento. A consciência individual muitas vezes imprime nessas pessoas, nas engrenagens do seu perispírito, os remorsos, as turbações, os recalques, os conflitos, que perturbarão muitas vezes os centros nervosos e cerebrais dessa pessoa. Também pode perturbar os equipamentos mais delicados do seu espírito. É tanto que o próprio perispírito ele fica impregnado mediante essas altas cargas de emoção descontroladas, que danifica não somente a parte orgânica, como a parte emocional nossa, ou da pessoa que tem problema com esquizofrenia. Ou seja, nós podemos ajudar em muito quando observamos uma pessoa que tem esse problema, chegando junto. Nós observamos, meu irmão, que o corpo muitas vezes é um refúgio para o depuramento do nosso ser espiritual. As doenças, elas auxiliam muito no depuramento espiritual. Por mais que nós não gostemos de estarmos doentes, mas muitas vezes essas doenças, elas são depuramento do nosso espírito, né? O espírito busca o corpo, muitas vezes, como um refúgio, no qual se esconde, bloqueando os centros de lucidez da afetividade, para que não afete mais ainda, né? Corpos que são compatíveis com o nosso processo evolutivo. Porque muitas vezes, por exemplo, o esquizofrênico procura um corpo que ajude ele, para que saia daquela indiferença, para que saia daquela insensibilidade, né? Tudo que Deus faz é bom, né? A doutrina espírita vem para alertar sobre isto. A doutrina espírita vem nos alertar a todos nós que temos pessoas na nossa família que são portadores de esquizofrenia, que temos amigos, que temos conhecidos com problemas de esquizofrenia, né?
Deixa eu ver aqui, nosso irmão Valmor está colocando uma opinião, ele diz assim, ó, isso, Humberto, o acolhimento e orientação com relação ao auto-perdão é muito importante nesses tratamentos, e é o que eu penso. Isso mesmo, meu irmão, você está certo. O que a espiritualidade fala para a gente é justamente este caminho de acolhimento, de fazer o processo de autoajustamento através do perdão, do melhoramento, né? E, caso seja necessário, fazer os tratamentos médicos com medicação, né? A gente não pode dizer que vamos tirar a medicação. Com o tempo, quem sabe, né? A pessoa para de tomar remédio, né? Os chamados remédios controlados, né? Deixa eu ver a tua opinião. Luiz, todos nós temos problemas e devemos fazer sempre a nossa parte, ajudando sempre quem de nós precisar. Caridade acima de tudo. Isso mesmo, meu irmão. Ajudar. Estamos aqui para ajudar. E aquela pessoa que tem uma pessoa com esquizofrenia em casa, é importante que procure ajuda, né? Que tenha mais amor por essas pessoas, que procure conhecer um pouco mais os sintomas dessa doença. E, acima de tudo, que cuidem de si próprias, né? Que cuidem dessas pessoas mais ainda. Caso contrário, a gente não conseguirá lidar com o estresse comum que acontece nessas situações, né? É uma orientação que a doutrina espírita fala. Aí vem um ponto importante. Quais os métodos que podemos trazer para o nosso cotidiano para atingirmos uma vida saudável? De uma forma geral, por exemplo, para o esquizofrênico, a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Com vários profissionais, né? Inclusive com pessoas que trabalham na parte espiritual, com médico, com pastor, com uma pessoa espírita e assim por diante, né? Mas um tratamento multidisciplinar é o que nós indicamos, né? Também é necessário que o paciente passe por intervenções psicossociais da parte da psiquiatria, da parte da psicologia, que ajudam nesse aspecto, né? Nosso irmão, antes de continuar, Luiz, se vem para nossa família não é por acaso, é verdade. E é para a gente estar junto, ajudando, né, irmão? Ajudando. Olha só, o tratamento multidisciplinar, o que a gente orienta, né? Através também dessas intervenções psicossociais que podem ser feitas, né? Como, por exemplo, alguns tratamentos, a psicoterapia, a terapia familiar, a terapia ocupacional, a reabilitação cognitiva e até também um psicólogo chama de treino de habilidades sociais, uma vez que as pessoas esquizofrênicas justamente têm problemas de relacionamento, né, e de isolamento, muitas vezes se isolam, não querem muito assim, convívio com as pessoas, né, isso é muito importante. Além de tudo isso, nós falamos aqui desse tratamento multidisciplinar, que requer o apoio de vários profissionais de área diferente. Também existem os tratamentos espirituais. Não vamos esquecer os tratamentos espirituais. Alguns desses tratamentos que são, por exemplo, oferecidos na casa espírita, o trabalho de fluidoterapia, água fluidificada está nesse tratamento. O passe ou imposição de mãos, que também é um tratamento de fluidoterapia, que auxilia muito na limpeza dos canais energéticos, o trabalho de chakras que é feito, por exemplo, lá no nosso lar, né? Do alinhamento de chakras pode ajudar bastante, né? O trabalho de desobsessão, por exemplo, é um trabalho muito importante que pode auxiliar muito no esquizofrênico, né? Fazendo com que muitas vezes alguns desses espíritos obsessores sejam também encaminhados para os hospitais de luz, que sejam tratados, que sejam reconduzidos, que sejam reencaminhados para o seu verdadeiro caminho, que é o caminho da luz, né? Ou seja, além de todo esse tratamento que a gente falou em multidisciplinar, com a terapia, a psicoterapia, terapia, vários que eu citei aqui, né? Também temos em mãos o tratamento espiritual. Centros espíritas, né? Fluidoterapia, que oferece os centros espíritas, o trabalho de desobsessão, o realinhamento de chakras e por aí vai. Temos muitos e muitos tratamentos. E temos, nesse sentido, com o avanço da medicina, com o apoio das religiões, o espiritismo dentro desse bojo de auxílio, muitos avanços no tratamento da esquizofrenia, das pessoas que têm esse problema, né? Essa enfermidade que é muito complexa nos estudos de saúde mental. E as pesquisas psiquiátricas, psicanalíticas e neurológicas da área de saúde têm projetado uma grande luz nas terapêuticas de melhoras com resultados efetivos às vítimas dessa terrível alienação.
Por isso, nós indicamos bastante o tratamento médico, né? Com a psiquiatria, com a psicologia, assim por diante. É importante a gente ver isso. Uma vez que muitos desses tratamentos há uma necessidade de até intervenções psicossociais e de até medicação, em alguns casos, né? No entanto, há ainda muito por estudar, ainda muito por desbravar, em razão das suas origens profundas, que se encontram inseridas no espírito que delinque. Aí entra o espiritismo, o que muitas vezes a ciência médica não consegue explicar, o espiritismo explica, que a origem é do espírito. É por isso que uma coisa caminha junto com a outra. Importante a gente fazer isso. E a gente vai encerrar a nossa live. Deixa eu ver se tem mais coisa. Só tem uma coisa que eu coloquei aqui no roteiro que eu achei bem interessante. É uma fala de Chico Xavier, né? Eu quero agradecer a todos os irmãos e as irmãs pelas opiniões muito valiosas dos irmãos que colocaram aí, pelo prestígio de cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. E Chico Xavier, eu quero terminar com essa frase dele, a gente vai partir para uma música final que eu escolhi aqui, que trata sobre a loucura, né? Que trata sobre essa loucura. E Chico Xavier diz assim: a saúde não volta ao corpo se o espírito continua enfermo. Olha só que frase interessante de Chico Xavier. A saúde só volta ao corpo quando o espírito está são. Se o espírito não estiver são, a saúde não volta ao corpo espiritual, né? Nosso irmão Valmor está colocando aí, ó, perguntando: e o que você acha dos tratamentos com cristais? Olha, meu irmão Valmor, eu não tenho muito conhecimento dos tratamentos com cristais, né? Você tem algum conhecimento? Eu não tenho, né? Eu não tenho muito conhecimento de trabalho com cristais. Tenho um maior respeito, né? Se você tem algum estudo, alguma coisa, pode passar para mim, porque eu vou dar uma olhada, né? Mas eu acredito que deve ter alguma fundamentação que diz que é importante o trabalho com os cristais, né? Eu não descarto nada. Eu não descarto nada. Eu só apenas assim, eu respeito as pessoas que trazem os tratamentos, mas que tragam com fundamentação. Não pode ser uma coisa de achismo, né? Eu, sinceramente, eu acredito que pode sim trazer algum tipo de ajuda, sim. E, eu não conheço, mas já ouvi falar de alguns tratamentos que são feitos na parte do esoterismo, espiritualismo que é feito, que dão um retorno muito positivo, né? Não conheço muito profundamente, mas acredito eu que é válido também. Tudo é válido, né? Nosso irmão Luiz está dizendo que é muito profundo, né? É verdade, tudo muito profundo. Eu quero agradecer a todos os irmãos e as irmãs pelas opiniões maravilhosas, opiniões muito profundas aí, né? De um tema que acredito eu que é profundo. Vamos agradecer a Deus, gratidão a todos e a todas. Vamos pedir nesse momento para cada um dos irmãos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer a toda a espiritualidade neste momento. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e amor. Vamos agradecer a espiritualidade maior. Vamos deixar que as luzes espirituais caiam sobre cada um de nós, neste momento. Nossos pedidos finais para todas as pessoas. Nosso irmão Luiz pediu aí por sua netinha, né? Bianca, é neta, é? Bianca. Também pedimos por todos os familiares de Valmor, de Sônia, de Hilton, que entrou aí, e outros irmãos que irão visualizar essa palestra nas redes sociais. Tenho certeza que a espiritualidade está do lado de cada um de nós. Neste momento, que a espiritualidade maior, o nosso irmão Sandro que está aí, coloca o seu manto divino de luz sobre cada um de nós, abençoando, reenergizando, trazendo para o nosso foco uma energia maior, que recai sobre as nossas cabeças e distribui sobre o nosso corpo todo o medicamento. Que as pessoas que foram solicitadas a prece, a netinha Bianca de Luiz, filho de Sônia, o meu filho Gabriel, meus filhos, minha esposa, os meus familiares, aos meus inimigos do passado e do presente.
Pedimos à espiritualidade maior que ajude a abrir todas as portas espirituais e materiais. E neste momento nós possamos expandir muito a luz interior de nós, não nos atrelando às energias do ego, o ego que nos faz acreditar em coisas irreais. Divino Mestre Jesus, agradecemos pelo apoio dos irmãos espirituais, caboclos, nossos irmãos pretos velhos, nossos irmãos ciganos, as falanges socorristas, de médicos, enfermeiros espirituais, que em nome de Deus e de Jesus, abençoa a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Nosso irmão Ronaldo, que está entrando aí também, que a espiritualidade maior abençoe e traga muita luz. Divino Mestre Jesus, que na noite de hoje nós possamos expandir a luz, a paz e o amor. Muita luz e muita paz. Graças a Deus. Graças a Jesus. Terminamos mais uma live de reflexão espiritual. Que nosso Mestre Jesus nos encha de bênção, de paz, de amor, de luz. Que nós possamos encontrar refúgio em Deus. Que nós possamos encontrar refúgio em Jesus. Na próxima semana estaremos a partir de terça-feira com as nossas lives espirituais com temas os mais diversos. Que a paz de Deus, nosso Criador, a paz de Jesus, dos bons espíritos das falanges, dos caboclos, ciganos e pretos velhos, médicos e enfermeiros, abençoe a cada um dos irmãos. Uma ótima noite, um bom final de semana e uma ótima eleição que possamos usar de forma consciente essa arma importante que é o voto. Deus abençoe e muita luz.